Olá, bom dia, olá a todos que estão aqui, que nos acompanham. Estamos aqui no IDI, Instituto de Direito e Inovação, para mais uma live do projeto iDiálogos. Hoje a gente vai conversar com o professor Frederico Almeida. Professor Frederico Almeida, que é professor e coordenador de pós-graduação em Curitiba, no Paraná, professor da Uniopet, da graduação da Uniopet, coordena a pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral na PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Um abraço aí para o Elias, lá de Curitiba, ex-aluno querido, que está aqui prestigiando essa nossa live do IDI. Um abraço. As pessoas que estão lá no meu canal, no meu perfil, Danilo Andreato, venham para aqui, para o @ID Instituto. Vamos participar dessa nossa conversa sobre missão de observação eleitoral internacional. Um abraço, Elias, um abraço para você. Vamos aguardar o professor Frederico entrar. E a missão de observação eleitoral internacional, ela é um mecanismo que busca conferir ainda mais legitimidade para as eleições do determinado país, né? Então, assim, e é curioso, é interessante porque as missões de observação eleitoral internacional, o professor Frederico vai falar sobre isso, elas começam, na verdade, a partir ali da segunda metade do século XX, é o período em que elas passam, então, a ser operacionalizadas pela OEA, na eleição da Costa Rica. É a primeira missão de observação eleitoral internacional. E de lá para cá, essa prática, ela cresceu, essa prática se intensificou. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Cris, você me ouve bem aí? Tá com eco, tá ruim? Como é que tá? Como é que tá aí? Tá, o pessoal me ouvindo bem? Ouvindo bem? Esperar o professor Frederico entrar, né? Vamos esperar o professor Frederico entrar para a gente poder conversar sobre missão de observação eleitoral internacional. O Fred, quando ele entrar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Fred eu conheci em Curitiba em 2004. Assim, eu estava começando minha carreira profissional. Eu tinha acabado de formei na Bahia em janeiro de 2004. E foi em abril, eu estava em Curitiba, estava no Paraná, fui trabalhar como assessor jurídico no Ministério Público Federal. E lá em Curitiba eu conheci o professor Frederico Almeida, que acabou de chegar, né? O Fred, então, um querido amigo. Vamos aqui o Fred, vamos convidar ele aqui para aí. Vamos ver como é que tá a minha voz. Espero que esteja boa. Estou sem o microfone, mas eu espero que esteja boa. Espero que essa captação do áudio esteja boa. Aguardar aqui o Fred aceitar o convite. Vamos ver aqui. Deu Fred, olha ele aí. Estou vendo o seu computador, meu amigo. Vamos inverter aqui então a câmera. Aí, agora sim. Agora sim. E aí, Fredão, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Como é que está? Tudo jóia. Eu tô com retorno. Assim Com como retorno? aconteceu ontem. Eu Eu não estou te ouvindo sei. normal. Para mim aqui eu ouço normal. Eu não sei aqui o que é que está acontecendo. Deixa eu tentar. E agora? Volta. Agora eu entendo normalmente você, eu ouço bem. É, Sem retorno. eu acho que agora eu estou sem retorno. Não, eu continuo com retorno. Que coisa. Aqui está tranquilo para mim. Eu estou com retorno. Eu vou colocar o fone aqui para ver se melhora de novo. Espera aí. Talvez A gente pelo vai pegar fone essa melhor. chamada daqui a pouquinho. Espera aí. Tá bom.
Aqui, deixa eu ver. Perfeito. Também estou com retorno. Rapaz, que coisa é essa? É, eu continuo com retorno aqui, meu amigo. Isso vai ficar na gravação. Vamos fazer o seguinte: o objetivo é ele ouvir. Se sua voz não está com retorno, não tem problema. Então, vamos lá, vou lhe pedir vou lhe apresentar, apesar desse probleminha aqui que a gente está tendo com relação à minha conexão, não sei o que é. Mas, enfim, o Fred é um querido amigo que eu encontrei no Paraná, em Curitiba, em abril de 2004. Nós nos encontramos no momento em que o Fred era gerente do núcleo jurídico, núcleo de estudo jurídico, eu não lembro bem o significado da sigla, mas era NIJU, que depois Núcleo de passou a inteligência se chamar jurídica. Núcleo de Inteligência Jurídica, bem lembrado, Fred, bem lembrado, que depois passou a se chamar o LFG, né? Curso LFG. Mas já fazia parte dessa rede da LFG, o Fred era gerente, e eu cheguei lá para estudar. Era um prédio que tinha, na época, poucas salas, né, Fred? As salas com poucas pessoas. E foi nesse contexto que eu conheci o Fred. Eu recém-formado, ainda prestando... fiz e fui aprovado no exame do AB. O Fred que me deu a notícia que eu fui aprovado na primeira fase, eu lembro bem disso. Foi o Fred que me deu essa notícia. E de lá para cá, nossa amizade se intensificou e o Fred trilhou esse caminho brilhante no direito eleitoral. É um professor extremamente conhecido no Brasil e no exterior. Uma pessoa com uma capacidade admirável de trabalho, uma pessoa extremamente agregadora e que encara com muita seriedade esse importante trabalho que ele tem, que está à frente dessas atuações na Justiça Eleitoral, como analista judiciário do TRE do Paraná atualmente, seu estado natal, e só nos tem dado orgulho. E antes de passar a palavra para o Fred, preciso dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com você, recebê-lo no IDI, no Instituto de Direito e Inovação. Mas dê um alô aí para a galera e depois eu passo as suas credenciais para a gente entrar no nosso assunto. Então, tá bom. Bom dia, meu amigo Danilo. Bom dia a toda a nossa audiência. Já estou vendo aqui conhecidos. Juliano Silvério, seja bem-vindo. E certamente outros aí que vai passando aqui. Professor Tiago Breus, amigo, também um professor conhecidíssimo. O professor Danilo deve conhecer também. Obrigado pelo teu prestígio aqui na nossa live. Também conheci o professor Danilo, como ele falou, dentro desse contexto no qual eu trabalhava aqui em Curitiba, e nesse período que a gente teve juntos, no momento assim de começo e crescimento da nossa carreira, a nossa amizade se consolidou. Mas se consolidou sempre pensando assim, a gente tem que ter aquela amizade em que um ajude o outro e as coisas acabem acontecendo entre nós numa cooperação. E agora, passado aí, não sei quantos anos isso, né, Danilo? Todos nós estamos seguindo as nossas carreiras, o Danilo numa carreira brilhante, tanto acadêmica quanto na Procuradoria Regional da República, Procuradoria da República, e eu, dentro da Justiça Eleitoral, também acabei descobrindo uma vocação que sempre teve latente dentro de mim, que é estar na docência. E hoje eu estou com o professor da Uniopet, que é aqui de Curitiba, mas também tenho a honra de coordenar a pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral da PUC do Paraná, que é uma das instituições mais respeitadas e também mais ranqueadas entre o Brasil, e que muito me orgulha poder trazer tanto a minha experiência acadêmica, mas principalmente os 15 anos ou 16 anos aí que eu estou na Justiça Eleitoral na prática. E hoje a ideia, né, o Danilo depois acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso para dar um início, mas basicamente é a gente falar sobre algo que também era um sonho meu, que era, a partir das minhas experiências na Justiça Eleitoral, eu sempre faço as eleições, desde 2006 eu tenho trabalhado na logística e organização das eleições, aqui no Brasil, era um dia participar de uma missão de observação eleitoral internacional, que basicamente é uma comitiva que vai seguir em outros países acompanhando. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar,
trazendo aqui alguns temas que o Danilo vai me perguntar. É isso aí. É isso mesmo, Fred, isso mesmo. E para a gente começar logo essa nossa conversa, eu vou apresentar aqui uma apresentação formal do professor Frederico. Formal não no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. É formal porque é a formalidade de a gente apresentar para que você saiba, a partir dessas credenciais, com quem é que eu estou conversando. Mas antes de fazer isso, eu preciso fazer um registro aqui, agradecer a presença das pessoas que estão conosco, que estão prestigiando essa live do IDI, estão prestigiando a presença do professor Frederico Almeida, e agradecer especialmente aquelas pessoas que divulgaram generosamente a live antes de qualquer solicitação ou pedido de minha parte, e agradecer nominalmente ao Israel, lá do Paraná, aí do Paraná, um amigo de Curitiba, agradecer a Edith, o advogado no Espírito Santo, também se prontificou, a Júlia, na Bahia, em Feira de Santana, acadêmica de Direito, a Jane, profissional também da Bahia. Eu estou olhando aqui o Matheus aqui também, está aqui, ó. Isso, Matheus, obrigado. E as outras pessoas que talvez eu esteja esquecendo o nome ou que não tenha visto essa divulgação. A Caoeste, que também divulgou, o professor Frederico vai falar a respeito. E eu aproveito para fazer um pedido. Você que está aí assistindo a live, printe a tela, por favor, printe a tela, marque o professor Frederico Almeida, @ffred.almeida, marque o IDI, @ID Instituto, e me marque também, @Danilo Andreato, e coloque nos seus stories. Com isso, você vai ajudar que a nossa live seja divulgada e mais pessoas tenham acesso a ela neste momento que ela está acontecendo. Mas então, o professor Frederico Almeida, ele é mestre em Direito Empresarial e Cidadania do Unicuritiba. Professor Fred é coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral da PUC do Paraná, instituição que eu tive a honra de ter feito mestrado lá. Professor Frederico também ensina na graduação, na cadeira de Direito Eleitoral, na Uniopet, em Curitiba. Coordena outra pós-graduação sobre gestão financeira de partidos políticos, se eu não me engano, Fred, me corrija. Gestão financeira de partidos políticos e campanhas eleitorais. E campanhas eleitorais. Pelo Instituto Saber Digital e Unopet. Isso, perfeito. É coordenador-geral da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, instituída pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. É membro do Conselho Consultivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e analista judiciário da Justiça Eleitoral do Paraná, além de ser autor de obras jurídicas na área de direito eleitoral, que inclusive eu tenho aqui pelo menos 2 dos seus livros, um sobre registro de candidaturas, está invertido, mas vocês depois coloquem, registro de candidaturas, do professor Frederico Almeida, e um outro também com autoria com Rafael Antônio Costa, sobre propaganda eleitoral. Assim, 2 livros que devidamente autografados, obviamente, devidamente autografados, os 2, e que muito ajudam na prática, no dia a dia do direito eleitoral. Não é a área que eu milito, não é a área que eu atuo, mas sempre que eu preciso, eu colho essas informações da obra de quem entende. Bem, gente, o Fred, a gente vai bater um papo aqui para a gente falar de um assunto muito interessante, muito, muito importante, que é a missão de observação eleitoral internacional. E qual a importância desse instituto? Eu vou fazer só essa breve introdução e quem vai falar e quem conhece sobre o assunto é o professor Fred, que em alguns momentos vocês vão perceber chamando ele de Fredão, por conta da nossa amizade. Esse instrumento, esse mecanismo que tem o objetivo de aperfeiçoar o processo eleitoral, conferir maior credibilidade às eleições, auxiliar na transparência e na integridade de todo o sufrágio. Ele é um instituto que ele surge, ou pelo menos é colocado em prática, lá na segunda metade do século XX. O professor Fred provavelmente vai falar sobre isso com a gente. E ele tem base, tem fundamento em documentos internacionais, em documentos que buscam garantir, que buscam ampliar, maximizar a proteção dos direitos humanos. Porque, afinal de contas, a gente está falando de democracia e direitos humanos, quando a gente fala de observação eleitoral. Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, a Carta
Americana de Direitos Humanos, de 69, e é uma Carta Democrática Interamericana, que essa é mais recente, que é de 2001. Né? Então, é esse o contexto a partir do qual o Fred vai falar com a gente, inclusive trazendo muito da experiência dele ao longo de mais de 15 anos trabalhando na Justiça Eleitoral, e alguém que já participou, teve a oportunidade de participar de, até o momento, 3 observações de eleições em países estrangeiros. O Fred já teve a oportunidade de estar no Chile, nos Estados Unidos e na Argentina muito recentemente. Isso no espaço dos últimos 3 anos. Então, Fred, para a gente começar esse bate-papo, essa conversa nossa, que vai durar em torno de 1 hora aqui, o que é uma missão de observação eleitoral, Fred? O que é isso? Vamos lá, Danilo. Você muito bem explicou, aí falando dos fundamentos das missões de observação eleitoral. É muito interessante que voltar um passo atrás e dizer o seguinte: eu estou há 16 anos na Justiça Eleitoral, como você mesmo falou, e nós nunca tivemos assim um interesse tão grande sobre eleições no Brasil nos últimos 15 anos. Quando eu entrei na Justiça Eleitoral, eu entrei em 2006, um pouco antes tinha sido eu participado como mesário antes de me tornar servidor. Até quando eu tornei servidor, eu lembro que a gente conversou a respeito disso também na época. Não despertava tanto interesse nas pessoas do que era um processo eleitoral. Nós tivemos anos de tranquilidade, as eleições da Justiça Eleitoral e da própria população e da sociedade transcorria sempre numa tranquilidade, principalmente aqui no Brasil. Mas nas últimas eleições nós tivemos movimentos sociais nos quais houve um grande interesse em saber como é organizado as eleições, como funcionam e basicamente como funcionam as nossas urnas eleitorais brasileiras, né? Para que as pessoas que nunca se interessaram muito de como era o processo em si, que eu digo aí é como o processo acontece, começaram a se interessar em razão de inúmeros questionamentos legítimos até da sociedade em razão disso. E aí a gente começou a perceber que muita gente quer se interessar pelos processos eleitorais para entender como que ocorrem os processos políticos para além das escolhas democráticas. E aí é nesse contexto que as missões de observação eleitoral ocorrem, porque a ideia de existirem missões internacionais pelo mundo, que são feitas por várias e várias instituições, é principalmente que pessoas que sejam das mais variadas profissões, representatividades, possam assistir às eleições, o processo organizacional, e possam atestar que ela ocorreu em total liberdade. É assim que liberdade e corretude, para que ela possa ter uma legitimidade no seu final. Basicamente, em palavras genéricas, é isso a missão de observação eleitoral. Muito bom. É importante essa contextualização. E aí eu gostaria de saber como é que começou, como é que essas missões começaram? Danilo, essas missões, elas já têm há muitos anos elas já ocorrem em vários países ditos democráticos. No Brasil, hoje, a gente tem a resolução, até anotei aqui, a 23.678 de 2021. Essa é a primeira regulamentação que a gente tem no Brasil de recebimento de missões de observação eleitoral. Mas elas sempre aconteceram, têm ocorrido a partir de experiências feitas, por exemplo, pela ONU, pelas organizações dos Estados Americanos, que vão até os países na quais ocorrem as eleições e procuram ali observar e, diria até mais, analisar determinados requisitos para que haja, ao final, um relatório, uma proposta, ou mesmo daqueles que estão aparecendo ali, uma impressão a respeito daquela eleição. E qual que é o objetivo principal dela, Danilo, já adentrando aqui no que a gente talvez iria falar na sequência? O objetivo da missão eleitoral é principalmente, a partir dessa observação, você tratar do que a gente chama de legitimidade do processo. O que é legitimidade do processo? A legitimidade do processo é o seguinte: não basta só
numericamente alguém ganhar uma eleição, alguém constitui mais votos do que outro. E sim que o processo eleitoral se constitui desde a escolha dos candidatos, o momento da eleição e o momento posterior, ele ocorreu dando o máximo de igualdade para os seus concorrentes. Então, a missão primária da observação eleitoral é contribuir para atestar essa legitimidade dos processos. Perfeito, perfeito. Isso aumenta a transparência, aumenta a credibilidade das eleições. Isso é muito importante. O fato de ter uma missão de observação eleitoral no seu país, né, seja ela vindo do exterior para nele, não quer dizer necessariamente que haja problema de legitimidade, né? É o que você falou, essa ideia, isso é muito, muito importante da gente perceber logo de início. Agora, Fred, existe uma espécie de... Você vai lidar falando de missão de observação eleitoral. Aliás, antes disso, a resolução que você mencionou, e é importante que as pessoas saibam, a missão de observação eleitoral, ela é um tema que recentemente foi regulamentado no Brasil, como o Fred muito bem destacou. Essa regulamentação é uma regulamentação do TSE de 2021. Você pode repetir o número dessa resolução, Fred, para a gente? Repito. 23.678, é uma resolução do TSE, tá? De 17 de dezembro de 2021. Ela diz assim, ó, dispõe sobre procedimentos para a realização de missões de observação eleitoral nacionais e internacionais no Brasil. Ela foi expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Joia. O pessoal está me avisando aqui que está com retorno na minha voz. Começou isso de novo. Então, eu vou falar pouco, tentar resolver. E perguntar para o professor Fred. Fred, tem missão de observação internacional eleitoral. Nacional, internacional. Como é que tem os dois modos? Só um? Explica aí para a gente, por favor. Vamos explicar. Deixa eu aproveitar e já começar a contar um pouquinho, então, sobre a minha experiência. As missões de observação eleitoral, como eu disse, né, elas são feitas por entidades que são organizadas para isso. Elas podem ser, eventualmente, feitas por autoridades, elas podem, eventualmente, ser feitas por acadêmicos, elas podem ser feitas por organizações não governamentais. Eu, por exemplo, faço parte da CAUEST, que é também ligada à transparência eleitoral, que tem aí a sua sede em Buenos Aires, na Argentina. Então, o que pode acontecer, e essa resolução do TSE ela explicita bem isso, né? Cada país ele tem a sua própria legislação. Então, como nós temos aí digamos assim, uma extraterritorialidade de regulamentos, pode ser que um determinado país ele tenha uma regulamentação específica, pode ser que outro país não tenha regulamentação, mas também pode acontecer, por exemplo, como acontece no Brasil, em que haja uma regulamentação dos dois tipos que você falou de missões. A missão de observação eleitoral internacional é aquela na qual vêm organismos, pessoas, entidades do exterior para o Brasil para assistir às eleições. Então, quando esses organismos internacionais eles vêm até o Brasil para assistir às eleições, né, no nosso caso, deve necessariamente ser respeitada essas resoluções essa resolução que está aí do TSE posta para isso, para que haja aí uma possibilidade de dar o máximo de oportunidades para que essas instituições participem. Aqui não se diz respeito a moderar, tá, Danilo? Porque quando a gente fala de estarmos abrindo a possibilidade de entidades internacionais participarem, a gente está criando a oportunidade de que elas participem, assistam, não interfiram, até porque existem códigos de ética, inclusive da ONU, que tratam a respeito de normas comportamentais, que uma delas, por exemplo, só para citar como exemplo aqui, é a não interferência no processo, por isso a palavra observação é só olhar, mas haja a possibilidade aqui no Brasil de receber melhor esses observadores. Mas nós temos também as missões de observação eleitoral nacionais, que são aquelas que podem ser feitas por entidades nacionais nas eleições nacionais. E tudo isso também por entidades que vão se credenciar, participar ali, mas meramente organizacional, lembrando sempre que a liberdade e a transparência, ela é algo que é desejável para que se evite ou que se haja qualquer tipo
de mudança na rotina, porque a ideia é observar toda a rotina em toda a sua inteireza. Até depois nós podemos falar sobre as fases, né? Nós temos as fases pré-eleitoral, a fase eleitoral, a fase pós-eleitoral, de movimentos que têm que ser verificados. Então, a ideia muito grande da observação, né, digamos assim, o objetivo principal dela é dar a transparência para todos aqueles que são países e organismos internacionais. Então, pelo que você falou aí, tem uma espécie de código de conduta, Fred, para a missão? Existem. Já existem escritos, a ONU, por exemplo, tem, e esses organismos, em geral, têm o código de conduta que cada um deles vão fazer e vão escrever conforme a sua peculiaridade. Veja, por exemplo, que no nosso país, a resolução que trata da observação eleitoral ela é extremamente recente. Nós não temos, exceto por algumas observações pela OEA, nós não temos uma tradição de que países venham observar as nossas eleições de uma forma muito constante. A OEA sempre vem e sempre tem atestado, na última eleição, inclusive, constou isso no seu relatório, sempre consta no seu relatório, eles vêm observar. Mas tem países, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, eu estive lá na Califórnia, não há aí uma tradição de receber. Então teve até situações, por exemplo, Danilo, em que eleitores abordaram os observadores que estavam de colete, estavam com crachás, estavam devidamente identificados e perguntaram: mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram aqui fazer exatamente o quê? Quais são os seus objetivos? E a gente trouxe lá o representante nosso explicando. Então, depende de cada país, porque essa extraterritorialidade faz com que não exista um regulamento único. Cada um tem o seu. Entendi. E quem é que pode participar, Fred? Eu sei que você, na pós-graduação da PUC, inclusive oportuniza que alunos participem de missões. Como é que é isso? Quem é que pode participar das missões? Bem interessante. Vou contar um pouco sobre a experiência que eu tenho, né, e que eu queria aqui já dar oportunidade para vocês que estão nos assistindo, que eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral aqui da PUC do Paraná. Tenho a honra de estar nessa instituição, como você mesmo falou, que é considerada uma das melhores instituições privadas aqui do nosso país. E a nossa pós-graduação, que tem como objetivo o estudo do direito eleitoral e do processo eleitoral, nós inovamos hoje, não tem nenhuma pós-graduação no Brasil que tenha essa proposta pedagógica como a nossa, que é duas coisas interessantes, Danilo. A primeira delas é quatro módulos, que a gente tem 5 módulos, sendo que cada módulo desse a gente tem as nossas aulas, né, que são de profundidade acadêmica, bem densa, a densidade acadêmica ela é grande, com um grande jurista, nós temos lá o professor Valber Agra, ministro Tarcísio, que foi do TSE, Rodrigo Lopezílio, que é um dos maiores doutrinadores hoje do direito eleitoral, enfim. Mas a gente tem também um módulo a cada final de cada grupo de aulas que vai tratar da parte prática. Como que aplica o tema do direito eleitoral, que ele é muito prático, na prática. Mas a gente inovou e trouxe, além dessa atividade acadêmica, a gente trouxe uma experiência internacional, que é isso que o Danilo me perguntou. O que acontece? A PUC fez um termo de cooperação entre PUC, CAOeste Transparência Eleitoral, que é a instituição a qual eu faço parte, eu sou membro da CAOeste. Aí a CAOeste vai fazer o seguinte: nessas missões internacionais que tem todos os anos, e ela tem para vários países, tá? A gente está oportunizando para os alunos da pós-graduação 8 vagas, aí há um teste seletivo entre os alunos, hoje nós somos com 48 alunos, 8 fizeram testes seletivos para alunos que estão participando, para participar, integrar essas missões eleitorais internacionais. Então, alunos da nossa pós-graduação participam. Professor, mas eu não quero fazer a pós-graduação, eu sou de outra área. Aí, Danilo, existem outras instituições, a própria Transparência Eleitoral, que você, conhecendo algum membro, eventualmente submete o seu nome para eventualmente ser aprovado a participar de uma dessas missões. Então, a minha sugestão é procurar um desses organismos, em geral, a partir da sua experiência como docente, experiência profissional, o Instituto te
Argentina. Nessa Argentina eles vão participar conosco lá. Fred, meu amigo, eu vou lhe pedir para você repetir, porque falhou um pouco a conexão. Você estava falando da seleção dos alunos, das pessoas, falou da CAUEST. Aí eu pedi para você retomar desse ponto e falar um pouquinho da CAUEST também. Tá bom. Eu sou membro da CAUEST e aí as pessoas que querem participar das instituições, são várias elas, Danilo. Pode ser a CAUEST, que é ligada à transparência eleitoral, né? Então, cada uma dessas instituições tem a sua forma de que os membros possam participar. No nosso caso, na CAUEST, a gente tem lá, quem quiser participar, são convites feitos pelos próprios membros e depois uma avaliação interna se esses podem ou não fazer parte da instituição e aí você se torna membro. No caso dos nossos alunos, eu estava contando aqui na hora que cortou, foi o seguinte: os nossos alunos da pós-graduação vão participar conosco das eleições gerais da Argentina agora dia 22 de outubro. Então já fica o convite aí para vocês que acompanhem eu aí nas redes sociais, a gente vai fazer várias intervenções ao vivo lá mostrando como é que é a Argentina. E aí tendo a experiência de observadores e em conjunto a experiência acadêmica formando aí profissionais com duas vertentes, né? Uma nacional e acadêmica e uma internacional na prática. Sensacional, experiência certamente fantástica. Ô Fred, e nessa linha aí em que você tem uma atuação pautada por um código de conduta, esse modo de proceder, essas missões eleitorais de observação eleitoral, o que é que você consegue identificar e dizer para a gente a respeito da principiologia delas? O que é que envolve aí em termos principiológicos? O princípio principal da participação das eleições é, primeiro, buscar a transparência, entender a transparência do processo, mas em termos de conduta. É a não interferência no processo eleitoral. Então, você vai nas eleições na Argentina, que nem eu tive, no Chile. Quem vem nos Estados Unidos, a ideia aqui é entender que o processo eleitoral ele transcorreu de forma transparente, que ele correu de forma correta. Entretanto, a regra número 1 é a não interferência do observador internacional no processo. Quando a gente entra nos locais de votação, por exemplo, que é uma das hipóteses que a gente faz, é simplesmente a gente observar o que está acontecendo. A depender Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Uhum. Você falava então dos princípios e dessa não interferência. Você estava falando da não interferência no processo eleitoral observado. Isso. O princípio principal da missão de observação eleitoral é entender o processo eleitoral lá do local observado, mas na regra de conduta é a não interferência. Inclusive, né, acho que foi a parte que cortou, a gente, todas as vezes que vai participar, antes de, por exemplo, entrar no local de votação, estar na frente do local de votação, fazer as visitas às autoridades, entender como é o local, a gente precisa pedir, aquele que está guiando a gente na missão, pedir e entender se é possível a filmagem, se é possível fotografar, se é possível conversar. Isso depende de cada país, tá, Danilo? Tem países, por exemplo, que autorizam você filmar. Eu tenho, inclusive, algumas filmagens que a gente, em momentos que foi autorizados, elas estão lá nas minhas redes sociais, está lá no meu YouTube, mas outras não é possível. Vai depender de cada local, de cada contexto. E isso, a cada missão, os seus observadores são orientados de como proceder. Mas a primeira delas é a não interferência, a principal é a não interferência no processo naquele local. Maravilha. E dessas observações, Fred, que curiosidade você pode compartilhar com a gente, especialmente da primeira eleição ou da mais marcante dessa que você observou, já foram 3? O que é que você pode compartilhar com a gente de curiosidade, diferenças em relação ao Brasil? Eu digo para você o seguinte, que como a gente fala de eleições é a escolha dos nossos representantes e a forma como ela é dada.
as legislações são muito diferentes de um lugar para o outro, né? No Brasil, a nossa legislação eleitoral, ela parte do princípio, e isso é uma característica da nossa Constituição Federal, de máxima proteção da sociedade. Nós temos, por exemplo, isso quando a gente trata, por exemplo, do direito do trabalho, na qual a gente tem uma legislação protetiva do trabalhador, a gente tem isso quando a gente trata, por exemplo, do consumidor, uma legislação consumerista que trata o consumidor como hipossuficiente, e aqui no eleitoral não é diferente isso. A nossa legislação eleitoral ela trata de aspectos pré-processuais, no sentido de que a gente tem procedimentos, por exemplo, de controle de processos eleitorais de registro de candidatura anteriores, de gastos de campanha, gastos exacerbados de campanha no período anterior. Depois, durante o período eleitoral, a gente tem uma verificação também desses gastos de campanha, de propaganda eleitoral, tudo muito regulado, e posteriormente também as eleições. Para que elas sejam legitimamente aceitas, não basta só o resultado final. Aqueles que participaram, por exemplo, não podem, por exemplo, ter participado do processo com abuso do poder econômico, o que faz que alguém que eventualmente tenha ganhado o processo, mas feito uma ampla compra de votos, por exemplo, essa pessoa não vai ser possível, ela pode vir a perder o diploma, ela não vai ser possível exercer o mandato, uma vez que ficar configurado que ela comprou votos. Diferente, por exemplo, Danilo, quando você fala dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá não existem, a legislação não é tão restritiva como a nossa, por exemplo, quando a gente fala de arrecadação de gastos. Lá, por exemplo, o sujeito pode, através do que a gente chama de PACs, por exemplo, lá arrecadar recursos da iniciativa privada. Coisa que aqui no Brasil, por exemplo, a gente proíbe a doação de pessoas jurídicas. Nos Estados Unidos pode. Então, é diferente isso também. Um outro fato curioso, até pitoresco, para trazer aqui para vocês, por exemplo, que aqui no Brasil o transporte de eleitores no dia das eleições pelo candidato pode ser configurado como abuso do poder econômico, pode ser configurado como, por exemplo, uma troca, um benefício ao eleitor e uma troca de votos, gerando aí um abuso do poder econômico. Se nós configurarmos aqui que um candidato trouxe todos os seus eleitores, deixa eu ver que acho que parou aqui. Está me ouvindo? Estou de volta. Estou lhe ouvindo. Eu ouvi tudo. Foi Tá. só a imagem. Tá. Então vamos imaginar aqui que um determinado eleitor, vamos imaginar aqui que a gente verificou que vários eleitores vieram votar em determinada pessoa em razão de que eles tiveram em troca o transporte, por exemplo, e a gente sabe que o nosso país tem situações de extrema vulnerabilidade a ponto disso acontecer, isso pode ser considerado um abuso do poder econômico, e esse abuso do poder econômico, ainda que o candidato ganhe, ele pode ser cassado o diploma dele nisso. Lá nos Estados Unidos, eu vi uma situação bem prática, assim, para contar para vocês. Nós fomos para a Califórnia, nós fomos visitar uma sessão eleitoral em Beverly Hills, que é lá ao lado de Los Angeles, e nós vimos um grupo de candidatos, um grupo de pessoas que eram ligadas a um determinado candidato, trazer ônibus de pessoas de Hollywood, e por incrível que pareça, Hollywood hoje é uma região que está empobrecida lá em Los Angeles, trazendo pessoas que são imigrantes, que lá os imigrantes residentes também votam, trazendo para Beverly Hills para votar, e depois dali ia fazer um almoço com aquele pessoal. Isso no Brasil não seria tolerado, lá não tem nem quanto a isso, lá não há nenhuma restrição. Então veja, são várias nuances aí que sempre desembocam no quê? Legitimidade do processo. A eleição, seja ela qualquer uma, ela tem que ter, não só numericamente ela tem que ser o vencedor, e sim ela tem que ser legítima. A participação de todos tem que ser equilibrada a ponto daquela eleição ser reconhecida como correta. Perfeito. E essa legitimidade reconhecida por aquele povo, né? Isso é muito importante, mas dentro daquele parâmetro mínimo estabelecido a partir de documentos internacionais de direitos humanos, né? Isso é fundamental. Exatamente. Eu lembro que teve um país, Fred, não lembro agora se foi Chile ou Estados Unidos, em que você relatou em um desses vídeos muito bons, inclusive, que eu já recomendo no canal do professor Frederico no YouTube, em que você relata que o eleitor
não podia ser exigido do eleitor qualquer documento de identificação quando ele fosse se apresentar ali para votar. Como é que é isso lá, Fred? E qual foi o país que isso aconteceu? Olha que interessante, muito boa a sua pergunta, porque é justamente a observação internacional, é justamente essas nuances, né, que a gente acaba observando, que no final das contas elas são riquíssimas para a gente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma justiça eleitoral, qual eu faço parte, e que, não como só servidor, mas como cidadão, eu tenho extremo orgulho. Nós temos um país de 140 milhões, 150 milhões de eleitores, e nós temos na justiça eleitoral um processo que é ininterrupto. Muita gente acha que a justiça eleitoral, na verdade, as pessoas não imaginam o quanto que a justiça eleitoral tem de trabalho no dia a dia, e é isso mesmo, Danilo. O pessoal até faz um Acha bullying que é comigo só de assim. 2 em 2 anos, né, Ah, Fred? eu acho que o Frederico trabalha só de 2 em 2 anos. E aqui eu vou contar para vocês uma das conquistas democráticas que a justiça eleitoral ela garante para o povo brasileiro, que eu vi lá nos Estados Unidos não acontece, e que eu vou contar lá e vocês vão imaginar como seria aqui. Aqui na Justiça Eleitoral nós temos os cartórios eleitorais no Brasil todo, fazendo o que a gente chama de gerenciamento do cadastro eleitoral. Ou seja, esses 150 milhões de eleitores hoje, o cadastro eleitoral da Justiça Eleitoral, se você me perguntar quantos eleitores tem em Taguatinga, quantos eleitores tem em Fortaleza, ou quantos eleitores tem em Feira de Santana, hoje eu tenho condição de dizer, aptos às eleições, o número exato. Exato. E como que se consegue isso? Cada cartório eleitoral, nos seus municípios, atendendo a população, seja online ou seja presencial, faz o gerenciamento de todo esse cadastro. E esse cadastro ele está sendo gerenciado pela Justiça Eleitoral para evitar fraudes, para evitar transferências indevidas, que mortos possam eventualmente votar, como eu vou contar de histórias que aconteceram em outros países, dando aqui, e olha só, Danilo, uma coisa que ninguém percebe, uma legitimidade não só ao processo em si, lá ao final, mas sim trazendo uma certeza para 150, eu repito, 150 milhões de eleitores, que aquelas pessoas que vão eventualmente ter o direito a votar são aquelas que estão aptas a votar. E só esse trabalho diário da Justiça Eleitoral de depuração do cadastro eleitoral, ela é extremamente importante a ponto de que dá a tranquilidade que todos aqueles que vão votar efetivamente são aqueles que estão juridicamente têm os seus direitos políticos, estão aptos a votar. Diferente, por exemplo, como o Danilo falou, de uma situação pitoresca que eu vi nos Estados Unidos e que a gente muitas vezes imagina, né, que Estados Unidos, países de alta tecnologia e tal, eles poderiam, por exemplo, né, e às vezes até me pergunto, mas por que eles não fazem isso? Poderiam, por exemplo, ter uma alta tecnologia envolvida. Lá nos Estados Unidos, olha o que acontece, Danilo. Lá na Califórnia, pelo menos que é o local onde eu estive lá, a gente observou a seguinte situação. Existe uma legislação local lá, no qual não é possível o agente público, e seja em qualquer repartição pública, e preste atenção nisso, pessoal, quem está me assistindo, que coisa mais interessante, eu vou explicar o porquê. Um agente público pedir para alguém que se chega no local público, pedir a identidade daquela pessoa para prestar um serviço público a partir da autodeclaração. Como é que isso é? Eu chego lá e digo, eu sou o Danilo Andreato. O sujeito fala, tá bom, Danilo Andreato, pode entrar aqui e a partir daqui você vai ter direito a todos os serviços públicos aqui. Não é obrigatório, aliás, não se pode o servidor público que estiver lá sem o agente público, né, sem uma justificativa, pedir uma identidade para que o Danilo se identifique. Aí eu falei assim, mas espera aí, o Danilo vai chegar lá e se ele falar que ele é o Frederico, o que ele faz? Só se houver algum tipo de situação que justifique. Em geral, claro, no os computadores tem foto, tem a documentação, ele vai fazer algumas perguntas para você eventualmente e ele vai te identificar, mas não precisa. Qual que é a ideia aqui, Danilo? Olha que interessante. Eles dizem o seguinte, que durante muitos anos foi se negado o direito a minorias que tivessem acesso a serviços públicos porque eles não tinham um documento de identidade. E lá no estado da Califórnia, como nos Estados Unidos inteiro, não existe uma identidade única. O que se geralmente usa é o Social Security ou, eventualmente, a sua carteira de habilitação, equivalente lá à carteira nossa de habilitação, lá que é a Drive License. E aí o que acontece? Lá não pode pedir, por quê?
porque as minorias não tinham acesso a ter uma drive license e também ao que a gente chama do seguro-saúde, do Social Security, que não é o seguro-saúde, é uma espécie de CPF. Então, essas pessoas ficavam à margem. Então, a ideia de que não possa pedir é você dar a oportunidade de que o Estado é dele o ônus dessa identificação. Será que no Brasil, e a pergunta agora é essa, será que no Brasil iria dar certo? Olha, eu vim votar aqui. Você acha, pessoal que está assistindo aqui comigo, você acha que nós, né, o Rogério, eu estou vendo que está assistindo a gente aí, né, nosso colega também, você acha que alguém chegasse lá e falasse assim, olha, eu sou o João, o Estado teria condição de fazer essa identificação? Ou mais do que isso, você acha que nós não teríamos situações de fraude? Então, esse pensamento, ele muda de local para local. E quando a gente vai lá como observador, a gente imagina isso. E a pergunta sempre vem a seguinte, para te devolver a palavra, Danilo. Tá, eu perguntei para os americanos assim, vem aqui, mas se alguém chegar e tentar fraudar e votar no lugar do outro, ele falou, pode acontecer? Ele falou, pode. Eu falei, e se várias pessoas vierem e votar no lugar do outro? Aí a pergunta voltava com a resposta voltava com uma pergunta, Danilo. Por que alguém faria isso? E aí fica a reflexão às vezes para a gente. Muitas vezes, o nosso processo eleitoral, e aqui fazendo uma pergunta que a grande maioria da audiência sempre vai ter, né? E eu sempre tenho nas minhas palestras essa pergunta. Por que o nosso sistema é tão avançado? O nosso sistema é muito avançado e cada vez mais avançado, muito mais para proteger nós mesmos de um histórico de fraude que nós tínhamos antes. No Chile, por exemplo, perguntado lá um dos candidatos, a gente teve lá com um pré-candidato, na verdade, lá na época, ele me disse assim, Frederico, aqui nós fizemos as últimas 7 eleições, todas manuais. E a gente não teve um histórico de fraude que foi algo a se justificar algum tipo de mudança. Então a gente legitimamente tem. No Chile. O Chile, eles falaram para nós assim, a gente não tem um histórico de fraudes ou tentativa de fraudes ou algum tipo de falha substancial que justificasse a gente mudar para algo eletrônico ou para algo assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam a máquina de votar lá. E se vocês olharem lá no meu YouTube, eu tenho lá mostrando. Mas lá é diferente. Lá a ideia é também você evitar a fraude no papel, mas é principalmente, por exemplo, lá eles chamam de máquinas de votar, para dar acessibilidade para o eleitor, que é também algo que está na nossa urna eleitoral. Nossa urna eleitoral ela não tem um aspecto só tecnológico, ela tem um aspecto também de acessibilidade, porque se você pensar, escrever o nome de alguns candidatos aí, se você pensar, tem candidatos aí que tem um nome difícil. Você dá a possibilidade de numeração, você aí possibilita mais pessoas que com o próprio número possam escolher. Então, essas nuances são bem interessantes, Daniel. Essas particularidades são muito interessantes. Sobre as urnas eletrônicas, por exemplo, aqui o TSE, aqui em Brasília, ele tem na sede um museu, não lembro se é Museu das Eleições ou Museu Eleitoral, não me recordo bem o nome, mas ele tem um museu onde conta, em alguma medida, a história das urnas, chegando até as urnas eletrônicas, os vários tipos das urnas eletrônicas que já foram colocadas em funcionamento no Brasil. Tem urnas do século XIX, e aí a gente olha como é que era naquela época, né? É muito interessante, muito bacana. Sugiro para quem tiver a oportunidade de vir a Brasília ou que esteja em Brasília, que vá até o TSE para conhecer esse museu, porque é enriquecedor. Fred, você falou de uma série de aspectos aí desses países que você já visitou. O que é que uma missão de observação eleitoral deve observar no período pré-eleitoral? Qual é a perspectiva que vocês têm em mente quando vão nesse momento, antes das eleições? Uma das coisas interessantes que a gente sempre observa no período anterior, e a gente sempre vai alguns dias antes, né? Em geral, as missões fazem organizações com autoridades locais. Por exemplo, no Chile, a gente visitou o chanceler, o embaixador brasileiro no Chile, que foi adido em Nova York, e a gente geralmente pergunta para eles os aspectos relacionados à organização das eleições. Como funcionam as eleições no sentido de divisão, por exemplo, dos distritos. Aqui no Brasil nós temos as chamadas zonas eleitorais, né? No Chile são também os distritos, nos Estados Unidos também são divididos. A divisão lá nos Estados Unidos ela é diferente também de todas as nossas aqui, para que a gente possa, nas visitas, no dia da eleição, compreender aquelas pessoas, em quem elas estão votando e como elas estão votando. Depois a gente também
entender quais são os aspectos relacionados às escolhas que estão sendo feitas. Por exemplo, agora nessa Argentina que nós fomos, nós que tivemos há um mês atrás, nós não fomos na eleição geral, nós vamos agora, dia 22, nós fomos nas prévias eleitorais. E uma das coisas interessantes que eu observei lá é que na sessão de votação, por exemplo, Danilo, a gente entra, ela é uma eleição também que não é informatizada no seu todo, a província da Argentina ela tem uma eleição informatizada, mas ela é uma delas, né? Na sua grande maioria elas são eleições manuais. A escolha, por exemplo, nessas prévias, elas não são feitas com a pessoa escrevendo. Como que ela faz? Quando ela chega no local de votação, tem também os mesários, igual a gente tem aqui. A urna eleitoral que tem é uma caixa de papelão que fica do lado do mesário. E quando o eleitor entra na sala, e eles chamam lá de dark room, né? O pessoal apelidou de dark room, o eleitor entra dentro de uma sala que tem que estar totalmente fechada, isolada, e lá dentro ele tem as suas cédulas. E as cédulas são as boletas de votação. As boletas, elas vêm com o nome dos partidos, dos candidatos dos partidos, mas lá é em lista fechada, não é igual aqui. Então são várias mesas, e é interessante a cena, que eu tenho, depois ainda não disponibilizei isso, que quando você entra, você tem uma lista dos candidatos, que você vai pegar a lista dos candidatos, vai dobrar aquela lista com o nome de todos os candidatos que vão, nesta prévia, ser escolhidos para depois verificar quais são os que efetivamente vão se candidatar na eleição oficial, coloca dentro de um envelope, você não escolhe uma pessoa, está lá o nome de várias pessoas, você vai escolher aquele bloco partidário, coloca dentro de um envelope, sai ali fora e daí deposita na urna. Para nós brasileiros isso é muito estranho, você chegar numa lista de gente, você não vai escolher uma pessoa, você vai escolher naquela boleta eleitoral, você vai escolher aquela lista e vai colocar lá para que depois, nas eleições efetivas, né, que é as eleições generais que a gente está indo agora, vai ocorrer a efetiva escolha dos candidatos. É bem interessante. Então a gente olha todos esses aspectos. Aí olha como que os mesários organizam. Vou contar mais uma coisa diferente também, no pré-eleitoral ali, né? Que a gente, conversando com eles deram para a gente observar na Argentina. Existe uma tradição no povo que é o seguinte: quando os eleitores estão na fila, ali no dia da votação, Danilo, quando chega um eleitor que está votando a primeira vez, o mesário fala para a fila assim, lá primeira oportunidade, e aí, ou algo assim, aí a fila bate palma, porque os eleitores que estão ali, eles estão aplaudindo, estão fazendo uma saudação para o eleitor que está votando a primeira vez. E também o eleitor, que eles falam, eleitor sênior, o eleitor que já não tem mais a obrigatoriedade, lá o voto é obrigatório, a partir dos 70 anos, e tinha muita gente de idade, quando ele chega para votar também, eleitor sênior, todo mundo aplaude, para que todo mundo saiba que naquela sessão ou está votando alguém pela primeira vez, ou alguém está votando sem ter a obrigatoriedade. Isso também foi uma cena bem marcante aí nas eleições da Argentina. Pô, bacana, interessante, interessante. Nesse trabalho de vocês, nessas observações, de colher esses elementos todos, no dia das eleições, além desses aspectos que você mencionou, tem algo mais que vocês vão já com um olhar preparado para terem atenção, para observarem certos aspectos já destacadamente de modo prévio para o dia das eleições? Tem sim. A gente olha, por exemplo, uma das coisas que aqui no Brasil a gente não tem mais, né, que são as chamadas bocas de urna. Nós ainda somos da idade, talvez algum aluno da nossa audiência não deve lembrar, mas nós somos naquela época que a gente ia votar e tinha o que a gente chama lá de um corredor de gente, assim, te entregando os famosos santinhos, que são aqueles impressos que distribuíam para as pessoas. Hoje não, hoje eles jogam na rua, infelizmente, fica aquela sujeirada toda, mas as pessoas poderiam pedir voto, né? Hoje a legislação não permite isso. Então, em determinados países pode, em determinados países não pode. A gente observa isso. Aqui, por exemplo, né, a gente não pode, próximo de locais de votação, propagandas eleitorais ostensivas. A gente hoje no Brasil não pode nem outdoor, nem no dia da eleição, nem em momento nenhum outdoor eleitorais. Lá na Argentina pode. Então a gente chegou lá e fez essa comparação, olhando, e aí é bacana porque você vai olhar mesmo para sentir, é uma coisa até de sentimento, olhando assim, qual é o olhar do eleitor que chega ali na Argentina. Ele chegava e tinha algumas dessas propagandas. Eu filmei isso lá, em locais próximos das eleições, para ver se aquilo tinha algum impacto para ele ou não. Então, é interessante a gente chegar, por exemplo, esse local de votação, eu cheguei, tinha o local de votação e logo do outro lado tinha uma espécie de outdoor falando ali
do eleitor. A gente não viu boca de urna, a gente não viu distribuição ali de santinhos. Nos Estados Unidos nós também não vimos isso. No Chile também não vimos. Lá pode fazer a distribuição, mas nós não vimos também. Então, quando a gente vai para lá no dia das eleições, a gente olha isso. Olha também, a gente vai daqui preparado. O design das cédulas eleitorais, como é que vai ser, como que os mesários fazem, a colocação do próprio local, a cabine. No Chile, por exemplo, o eleitor que tenha dificuldade de locomoção, uma das ideias que eles têm lá no Chile é os locais de votação são nas escolas como aqui, mas nem todos têm acesso ao segundo andar de elevador, são escolas públicas, né? Então, o que no Chile eles fazem? Eles criam, como a eleição ela é feita em cédulas, eles colocam no primeiro andar cabines de votação, elas são pretas, se vocês olharem lá no nosso vídeo tem, que pessoas com dificuldade de locomoção, elas vão àquele determinado local, colocam ali a sua célula de votação e alguém da Justiça Eleitoral, lá tem o CERVEL, que é a Justiça Eleitoral específica, lá, que na verdade não é a Justiça Eleitoral, é o Serviço Eleitoral, leva a cédula dele até o local ou traz, eventualmente, a urna ali para a pessoa colocar. Nos Estados Unidos, a gente observa também a acessibilidade, a gente observou como aqui no Brasil. Lá, por exemplo, essas máquinas de votar, o sujeito chega para votar, ele tem uma espécie de um iPad, assim, e ele escolhe qual é a língua que ele vai imprimir a cédula dele. Então, nós temos lá, por exemplo, em mandarim. Então, temos residentes, por exemplo, chineses, que chegam, apertam ali e aparece naquela espécie de iPad, ali, uma espécie de tablet. Ele coloca ali quais são os votos dele e aí há uma impressão de voto do lado, que depois é jogado lá dentro de uma urna eleitoral para fazer depois ali a apuração. Então, a gente começa a observar isso e, de repente, essa ideia pode trazer para cá, ou conversando com as autoridades eleitorais, lá dizer, no Brasil, a gente faz isso. É muito, muito rico essas observações, Dani. Bom, isso aí que você falou do tablet, num dos vídeos que você divulgou no seu canal no YouTube tem essa imagem, eu me lembro bem dela. E algumas dessas situações, desses aspectos que você destacou, que observou nesses países, Chile, e Estados Unidos, também estão em algumas imagens que a gente divulgou em vídeo ao longo dessa semana no perfil do IDI, fazendo um popurrí dessas imagens que você coletou, imagens muito, muito ricas, uma documentação em vídeo muito bacana que você fez nesses períodos, nesses locais. Fred, a gente falou, você mencionou situações que vocês observam antes das eleições, situações que agora você acabou de reportar, que são observadas durante as eleições, mas certamente imagino que vocês também observem aspectos pós-eleitoral. Ou eu estou enganado? Isso mesmo. Em geral, a gente fica até terminar as eleições e até a apuração. E isso, às vezes, pode ficar até um dia depois, mas, em geral, a gente fica até o final da apuração. Isso também é importante para a gente observar como é feito o que a gente chama de totalização, né? Então, cada país tem a sua forma de totalização. Eu trago lá nesse documentário, que eu recomendo mesmo fortemente que vocês entrem lá, curtam meu canal e assistam ele, eu tive a oportunidade, autorizadamente, de filmar a totalização nas eleições no Chile. Eu vou contar as três rapidamente aqui, para que a gente possa entender como é que funciona. No Brasil, a gente já sabe, em cada cartório eleitoral, a gente tem a recepção eletrônica dos votos, a partir de uma antecedente já apuração que ocorre de forma física lá na sessão eleitoral, né? Muita gente fala assim, mas como é que acontece a totalização pelo TSE? Na verdade, né, o que acontece é que às 5 horas da tarde, quando encerra as eleições no Brasil, o mesário digita o código lá no Brasil, imprime o resultado da urna, aquele já é a totalização dos votos, né? E aí, aquilo ali já tem impresso, tantos votos para o A, tantos para o B, tantos nulos e tal, e depois, aquele momento em que a transmissão do cartório eleitoral e a totalização oficial eletrônica da Justiça Eleitoral nada mais é do que a consolidação do que já está impresso. Então, a gente tem esses dois momentos, né? O momento da impressão da totalização lá às 5 horas, e depois a totalização eletrônica e divulgada para todo o Brasil pelo TSE, de algo que já foi feito lá fisicamente. Mas o que acaba acontecendo nos outros países? Você pega no Chile, por exemplo, onde não tem uma totalização que é eletrônica, é bem simples, Danilo. Lá, inclusive, os mesários, a gente observou isso lá também, os mesários eles são contratados lá, eles não são voluntários igual os nossos aqui, que recebem um auxílio alimentação. Lá são alunos,
lá principalmente alunos de faculdades, que são contratados, seria um equivalente hoje a 200, 300 reais. Eles são treinados e vão ajudar no dia das eleições como contratados. E aí eles têm lá uma equipe que prepara antes, uma outra equipe que atende no dia das eleições, na hora das eleições, e uma equipe posterior. Bom, a equipe que fica nas eleições ali como mesários, eles são os mesmos que terminam o processo eleitoral, viram ali, eu mostro ali a urna, ela é uma caixa transparente, viram, fazem ali a totalização dos votos, anotam numa ata, é divulgado para os partidos políticos que podem ali observar, não tem problema, né? Isso é franqueado, bem parecida com a nossa. Terminou de votar, anota numa ata, entrega para a autoridade eleitoral, e olha que interessante, Danilo, a auditoria deles ocorre de uma forma muito sui generis. Depois fecha de volta, faz a contagem, fecha de volta, anota numa ata. Essa ata fica com aquele que foi designado presidente, entrega para a autoridade eleitoral e a terceira via é enviada pelo correio. Cada local tem um representante do correio que vai postar isso, vai ser fechado, vai postar isso e vários dias depois ela volta para a autoridade eleitoral. E a confiança deles no correio é tão grande que quando chega essa correspondência, ela é aberta, batendo com aquela outra que foi entregue no dia, está auditado o processo eleitoral. Então a gente observa essa totalização. E lá nos Estados Unidos também é a mesma coisa que acontece. É feita primeiro a votação, pelo menos ali na Califórnia, depois é encaminhado para aquelas locais em que faz essa apuração. Se for manual, as pessoas são reunidas lá, mais ou menos parecida com o que a gente tinha aqui no Brasil antes. Se for eletrônica, num centro eletrônico. E a gente olha cada uma dessas. Eu diria para você, Danilo, que não tem uma forma que é a perfeita. Existe uma busca da perfeição. É assim como a gente estuda no direito, né? O direito, ele busca a verdade real dos fatos, né? Mas é aquilo que está nos autos. A gente não tem como esgotar. A gente tem, no Brasil, o duplo grau de jurisdição para que a gente possa, uma corte superior, dar uma decisão definitiva com trânsito em julgado. Mas ela, por vezes, ela tem que lidar com aquilo que está nos autos, né? E a mesma coisa nas eleições a gente observa. Existem melhores ou piores sistemas a partir da observação internacional e a partir da percepção da própria população da legitimidade do processo como um todo. E a gente observa tudo isso. Tem que melhorar? Sempre tem que melhorar. E essas missões ela têm também esse objetivo, dar legitimidade de lá, mas intercambiar todas essas nuances que eu te disse. Excelente, meu amigo. A gente caminhando já para o final aqui, já fechamos uma hora que eu abri essa live. Vamos já para a nossa parte final. Uma pergunta só, no máximo duas aqui, e eu queria saber de você. A partir dessas missões de observação eleitoral, que você já teve a oportunidade de participar no exterior, e do que você compreende a respeito delas, a partir do seu estudo como um eleitoralista, como um professor, quais são os aportes, quais são os contributos que elas fornecem, tanto aos países que são observados, quanto àqueles que enviam observadores? O que é que você nos diz a respeito, Fredão? É muito interessante, Danilo, a sua pergunta, e ela me remete a dizer que as missões de observação eleitorais ela têm um papel fundamental no fortalecimento da democracia. A democracia ela não é algo que é posto. Olha, vamos colocar na nossa Constituição que o país vai ser democrático. E aí, a partir disso, automaticamente, todo mundo vai aceitar aquilo e a democracia ela tem um manual, né? Vamos comprar um livro aqui de como funciona. A democracia ela é construída todos os dias. Ela é construída a partir das nossas ações, a partir dos nossos governantes, a partir dos nossos agentes públicos, a partir da nossa sociedade, e ela é uma construção a partir de um coletivo. E o que é a missão de observação eleitoral, no meu foco, no meu viés, nas minhas conclusões aqui pessoais, né? Eu acho que ela contribui. A gente tende a entender que, por vezes, Danilo, todos os países e até a gente na nossa vida pessoal, que às vezes tal coisa é melhor do que a nossa, ou o nosso é melhor do que todos. Eu diria que não tem uma fórmula que nem a nossa é melhor do que todas e nem todas são melhores do que a nossa. Nós temos que entender que, em termos de sociedade, aqui a gente está falando de internacional, globalmente,
a gente deve velar pela democracia com todos os instrumentos que a gente tem. Legislação, participação democrática, inclusão, educação cívica, no sentido de que a população toda tem que compreender a importância da escolha dos nossos representantes e que isso tem que ser velado de uma forma, tem que ser observado de uma forma cada vez mais forte por todos. A democracia ela pode, de uma hora para outra, ela perder a sua legitimidade por pequenos processos. Porque vamos imaginar, por exemplo, de que num voto facultativo, por exemplo, lá no Chile, eles debatem muito, lá o voto é facultativo, eles debatem muito a qualidade democrática do voto facultativo. Será que o voto facultativo ele dá uma liberdade para as pessoas escolher? Ou ele, por exemplo, gera uma restrição na participação, no sentido de que as pessoas se desinteressam? Então, se você pensar, se o voto for facultativo, de repente, se 10% participar, 20%, que é uma média, 30%, são 30% escolhendo pela maioria. Daí você fala, mas professor, o voto obrigatório também faz com que a pessoa vá lá e ela não se interessa ou ela venda o voto dela. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas o que eu quero dizer é que nessas observações eleitorais, a partir do momento que a gente se desloca e volta, como lives como essa, que já partindo para o final aqui, dou os parabéns ao IDI, ela fomenta o debate, ela fomenta a reflexão daqueles que estudam, dos alunos, do debate, para que a gente possa, às vezes, melhorar o nosso sistema. Então, eu vi que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o transporte de eleitores, de fato, isso pode acontecer, nós podemos ter aí. Opa. Voltou? Está me ouvindo? Nós podemos ter, por exemplo, a participação de um determinado pessoas que estão participando de um processo, eles nunca passaram a pensar que o abuso do poder econômico pudesse ser algo relevante. E eles, observando a nossa legislação, pensaram sobre isso. Então, é uma missão, a missão de observação eleitoral, ela é uma missão de troca de experiência entre os países democráticos. Então, eu entendo algo extremamente relevante para todos nós, não só para mim, mas aqueles que participam, mas no dia a dia podendo trazer todas essas experiências. E o IDI está de parabéns, assim, no sentido de fomentar esse tipo de debate. Lives, conversas, eventos, eles são importantes para a formação de todos. E eu tenho certeza que isso aqui, esse tipo de iniciativas só vão somar. A liberdade de expressão, ela pressupõe a possibilidade da gente fazer esse tipo de debate. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre isso. Perfeito. E lembrando que a liberdade de expressão não pode tudo, né? Nenhum direito é absoluto. Você falou aí, eu fui buscar aqui na minha biblioteca pessoal, dois livros que eu recomendo, você certamente conhece, Como as Democracias Morrem, um clássico já, e um outro, O Crepúsculo da Democracia. Assim, dois livros excelentes para a gente discutir, pensar, refletir sobre esses aspectos que você mencionou. Meu amigo, o retorno continua aqui, depois eu vou tentar tirar isso na edição, mas eu queria lhe pedir já na parte final, se você indica algum material, se você indica vídeo, livro, o que é que você indica aí para quem quer aprender mais sobre esse tema que você falou tão bem aqui para a gente nessa manhã de sexta-feira? Danilo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, obrigado pelo IDI, pela oportunidade, todos os membros do IDI, que eu vi que alguns membros entraram aí, dou um abraço para todos vocês que estão aí como a gente, trabalhando na área da educação, né? Nós temos, eu tenho ali na CAUEST representantes, nós temos representantes da academia, nós temos representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, servidores, muito mais do que, Danilo, a democracia é muito mais do que algo que diga respeito a só uma das áreas, ela diz respeito a todos nós como cidadãos. Então, eu como servidor da Justiça Eleitoral, como educador, você também, dentro da sua atividade, tudo isso contribui para nós como sociedade. E aí nós estamos num pé de igualdade nesse sentido. Então, eu diria aí, eu indico esses livros que o Danilo efetivamente falou, como as democracias morrem, ele é fantástico. Além disso, né, eu sugiro a vocês para que conheçam nesse tema aprofundadamente, entrem lá no site da Transparência Eleitoral, Transparência Eleitoral. Entra.org, vocês vão entrar lá e conhecer um pouco mais. As missões de observação eleitoral, elas são feitas por várias entidades. Nós temos, no Brasil, a maior tradição de receber
é da Organização dos Estados Americanos. Mas é um tema muito interessante e quem quiser também me siga ali nas redes sociais. Eu tenho lá o meu perfil lá no Instagram, que é o Direito Eleitoral na Prática. Todos os dias ali eu trato sobre temas relacionados ao direito eleitoral e esses também temas internacionais. Mas o maior, digamos assim, a maior fonte para que você possa entender esse, que é o nosso tema hoje, da missão de observação eleitoral, é direto lá no site da Transparência Eleitoral. Lá nós temos webinars que a gente faz constantemente, a CAUEST, junto com a Transparência Eleitoral, faz esses webinars, faz chamadas para artigos para quem quiser escrever também, com divulgação, inclusive, aqui na América Latina. Mais uma vez, Danilo, então, já partindo aqui para as minhas últimas palavras, agradecer a você, que além de tudo é um grande amigo, sou um grande admirador do seu trabalho, me espelho demais em tudo aquilo que lá desde o início a gente teve junto construindo, espero que a gente possa construir vários projetos em comum, como nós já fizemos aí, em prol que, principalmente dessa área do ensino, que é a paixão nossa, a paixão do Danilo, né, a gente atuar nessa área de transbordamento daquilo que a gente tem. A gente se constrói e constrói aqueles que estão ao nosso lado todos os dias. E fico aí à disposição também do IDI, naquilo que for necessário, naquilo que for, puder contribuir com a minha experiência. Meu muito obrigado aí a você, Danilo. Meu amigo, a gente só tem a agradecer, ele agradeço por nos brindar com tanto conhecimento, experiência ao longo desses tantos anos que você trabalha na Justiça Eleitoral, atua como observador em missões eleitorais no exterior. Pedir às pessoas que sigam o professor Frederico, @ffred.almeida, tem também o perfil @prof.Frederico Almeida, @Direito Eleitoral na Prática. Sigam o professor Frederico também lá no YouTube. E sigam o IDI, @IDI Instituto. Me sigam também, @Danilo Andreato, estou aqui no Instagram e em outras redes sociais. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, também será encaminhada para o YouTube, para quem quiser assistir em outro momento. Agradeço a presença de todos vocês. Fred, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, satisfação. Em outro momento, a gente tem que contar a história lá do São João, lá do UFG, que contou com a presença, a gente teve a satisfação de conversar e bater um papo à beira da fogueira com o Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, na época, foi uma ocasião muito bacana, porque eu tenho uma foto só no seu destaque e contar depois do McDonald's. Mais um abraço. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Sucesso ainda mais. Você é inspiração, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, Um abraço para todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Vou encerrar por aqui. Acabou a live agora do IDI. Obrigado para quem caminhou para lá. Obrigado para quem assistiu por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.